Qual a importância do onboarding de novos colaboradores nos escritórios de advocacia? Esse é o Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico, e eu sou Leandro Ramos. Nunca se falou tanto sobre a importância de se integrar de maneira correta novos colaboradores na empresa, que é o chamado onboarding. Mas afinal, como fazer um bom onboarding? Para falar desse tema aqui com a gente, tenho o prazer de receber mais uma vez no Juridicast a Tatiane Ferretti, que é diretora de RH no Trent Ross Watanabe. Tatiane, seja bem-vinda mais uma vez ao Juridicast. Oi, Leandro. Um enorme prazer estar de volta ao Juridicast, um programa que eu ouço com frequência e aprendo muito com o canal. Então, na verdade, eu que agradeço imensamente o convite e faço questão de dizer que eu me sinto honrada de conversar com os ouvintes desse prestigiado podcast. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Tatiane. E, Tatiane, o que significa, na prática, fazer o onboard de um novo colaborador? Leandro, o termo traduzido do inglês significa a bordo, ou embarcar, literal. Então, assim, a gente está literalmente falando da integração e adaptação desse colaborador na nova empresa. Eu considero o onboarding um passo muito importante na experiência da jornada do colaborador. Quando ele chega no onboarding, ele já passou pelas etapas de atração e recrutamento da empresa. Então, de alguma forma, ele já se atraiu pela sua marca e pela proposta que ele recebeu e aceitou. Então, eu entendo que o objetivo nessa etapa é de instruir o novo funcionário sobre a cultura, a rotina, as políticas, procedimentos e as dinâmicas corporativas. E dessa forma, ele vai poder obter conhecimentos, adquirir habilidades e comportamentos necessários para ele se tornar parte dessa equipe. Legal, Tatiane. E tem algum impacto o onboard bem feito para a integração desse colaborador na equipe? Uma integração bem planejada contribui para que os novos colaboradores se socializem e desempenhem suas funções de maneira eficiente e gradativa. Além disso, Leandro, o onboarding bem feito também é essencial para inserir o novo colaborador na rotina da empresa, fazer com que ele sinta integrado a ela, né? Eu costumo brincar que a primeira impressão é a que fica, e que nesse momento o profissional já passou por toda a burocracia do processo de admissão, é ali que ele vai firmar o contrato psicológico com o empregador, parafraseando aqui a professora Denise Rousseau, que desenvolveu esse conceito do contrato psicológico. E diferente do contrato de trabalho que ele possivelmente já assinou nessa altura, esse novo vínculo se dá em outra dimensão, numa dimensão emocional que gera compromisso, admiração, engajamento. Eu vejo muito importante para a empresa, nesse momento, para mostrar coerência em todo o processo de admissão, demonstrar que, de fato, a empresa walk the talk no pitch que foi feito pelo time de recrutamento, que está sempre ali tentando seduzir, atrair as pessoas, mas que ali é o momento de você validar e apresentar os seus valores, seu código de conduta, propósito, suas normas, políticas, procedimentos. Seguramente é isso que vai gerar o engajamento e a motivação do profissional que está iniciando. Se esse profissional se sentir integrado, isso vai contribuir muito para um bom clima organizacional e evitar o turnover dos novos contratados. E, Tatiana, te ouvindo aqui, uma pergunta que me veio. O onboard é uma responsabilidade do RH ou outras áreas também devem participar dessa integração? Não, e nem pensar. Assim, na verdade, aqui no Trent, há muitos anos, a nossa área de recursos humanos já nem chama mais RH, passou a ser denominada gestão de talentos, né? Que é isso que nós fazemos. Então, o onboarding é, sim, organizado pelo time de talent management, mas é de responsabilidade de diversas áreas e do gestor do candidato, porque é um compromisso de todos nós criarmos um ambiente acolhedor e de respeito. Então, é muito importante nesse primeiro momento a gente ter o cuidado de apresentar os principais contatos no plano de integração, que possam criar já e estabelecer um canal direto ao passar as instruções, para que essa pessoa já saiba quem procurar, né? E levando em consideração que o profissional fica completamente sobrecarregado de informações nesse momento, cada uma das áreas também precisam desenvolver manuais, vídeos ilustrativos, possam servir de referência para consulta posterior. Aqui a gente tem um material que eu adoro e que me entregaram também no meu ingresso, são uns flyers com foto das principais pessoas, né? Eu apelidei carinhosamente esse flyer de caródromo, que é para ver as carinhas. E isso ajuda demais quem chegou, para você entender quem é quem. Porque às vezes alguém passa na tua mesa e fala, sabe o que eu ia te pedir? Você fala, quem é essa pessoa? Será que é sócio? Quem não é? Então, assim, você tem que dar um norte para quem acaba de chegar. E a nossa programação aqui passa por apresentar as áreas administrativas, as pessoas estratégicas com quem o recém-contratado vai ter mais contrato, passar as instruções e treinamentos de IT, segurança da informação, compliance, aqueles que são obrigatórios, mas também com o time de RH, apresentar os nossos benefícios, os nossos programas de qualidade de vida, diversidade e inclusão, pro bono. Inclusive, esse já é um momento que nós aproveitamos para convidá-los a participar ativamente dos nossos grupos de afinidade, das nossas ações.
Além, obviamente, da ambientação nas instalações, áreas comuns, onde fica o banheiro, onde fica o café, mostrar como é que funciona a nossa estrutura de governança, as nossas áreas de atuação, dentre as outras informações, né? Nesse contexto, a gente vai acabar designando responsáveis de cada uma das áreas para apresentar os conteúdos e já criar esse vínculo com o profissional. Interessante. E quais são os elementos chaves na sua visão para um onboarding de sucesso? Sucesso é bem simples, Leandro. Preparar essa chegada e fazer com que o profissional se sinta esperado. Eu acho que não tem nada pior do que o profissional que não sabe por quem procurar no primeiro dia, como é que ele chega no escritório, por onde ele entra, onde está o crachá, como ele se anuncia. E assim, é curioso que muitas vezes ele não sabe nem com que roupa ir, porque é super natural nesses tempos de trabalho híbrido e remotos, se é mais formal, menos formal, vou de camisa. Então a gente tem sempre o cuidado de enviar uma mensagem nos dias que antecedem esse onboarding, passando as instruções claras, demonstrando que a gente está aguardando ansiosamente pela chegada desse profissional. Aqui no Trent, por exemplo, essa mensagem que antecede a chegada é enviada pelo business partner. Legal. Que acompanha o grupo ou a área administrativa e que vai acompanhar depois a integração, o desenvolvimento, o treinamento, a rotina desse profissional durante toda a sua jornada profissional conosco. Então já fica esse canal aberto. E aí, voltando àquela máxima de que a primeira impressão é a que fica, a gente não pode cair no erro do primeiro dia ser chato, de passar muita informação que ninguém vai conseguir absorver. Esse é um momento de chegada, de acolhimento, de boas-vindas. E uma outra política que a gente tem aqui, que eu vejo como uma excelente prática e que eu gostei muito, foi o primeiro escritório que eu passei e que eu tive, é a figura de alocação de um buddy, que é aquele mentor que vai auxiliar esse profissional, né? Então essa figura fica sempre como um ponto de contato que orienta e direciona quem acaba de chegar, quando você tem alguma dúvida, por onde eu faço isso, como é que eu faço tal coisa, com quem eu falo. Esse buddy auxilia muito o profissional que acabou de chegar. Então, Tatiane, se o onboarding começa antes do colaborador entrar e no primeiro dia não dá para passar tudo, pergunta que eu tenho é, existe um tempo mínimo para que um processo de onboarding se realize? Leandro, eu acho que a preocupação não deve ser a duração, e sim a qualidade do preparo dessa recepção e das informações que vão chegar nesse profissional, né? Muitas vezes, menos é mais. E cada um precisa de um tempo e um certo tipo de treinamento para desempenhar suas atividades. O tempo correto é o tempo de cada um. A gente está falando de pessoas e as pessoas são diferentes e as necessidades dela também, né? Mas o que eu acho importante também é que ninguém deve ter expectativa de que esse banho de loja do primeiro dia já vai deixar qualquer profissional pronto e rodando. Não, a gente precisa dar tempo, as pessoas precisam de tempo, precisam de rotina, precisam de constância e treinamento para essa adaptação. E, Tatiane, como que a gente mensura sucesso em um processo de onboarding? Porque é algo subjetivo, né? É subjetivo, mas tem um jeito, assim, muito fácil. Se o profissional, ele se sentiu acolhido e ele já se sente em casa no primeiro dia, você pode tá certíssimo de que o seu objetivo foi atingido, simples assim. Se ele passou pelo primeiro dia e saiu minimamente direcionado, sabendo por onde começar, quem acionar, como se comportar, o que é esperado dele, você teve sucesso. Legal. E você acredita que fazer onboarding para novos colaboradores em escritórios de advocacia tem alguma particularidade em especial? Eu diria que depende. Tá. Se o profissional já vem de outro escritório, do ambiente de escritório de advocacia, obviamente vai ter ali as peculiaridades da cultura organizacional, dos processos administrativos que são únicos em cada escritório, cada um tem o seu, né? Perfeito. Aqui no Trent, por exemplo, nós somos muito conhecidos pela nossa cultura de amizade. Então, assim, como isso faz parte do nosso DNA, a gente deixa bem clara essa nossa característica e expectativa de respeito e colaboratividade logo na chegada do colaborador. Agora, se o profissional vem de outra área, outro setor, vem de empresa, serviço público, varejo, aí sim é preciso de um aculturamento mais cuidadoso para ele entender o funcionamento e a dinâmica desse nosso ambiente que é tão peculiar. E Tatiane, a gente está falando aqui muito de caminhos para acertos, né? Que ao seu ver, quais são os principais erros que as empresas cometem ao realizar o onboarding de um novo contratado? É a falta de preparação e de planejamento, né? Acho que não tem nada pior do que chegar ao seu primeiro dia e você não ter seu laptop, não ter equipamentos, não ter uma agenda formal, estruturada com o plano do primeiro dia. É assim, horrível que às vezes na falta de programação as pessoas começam a colocar as pessoas em reuniões que elas ainda não estão minimamente preparadas para acompanhar e elas ficam perdidas, se sentem expostas e
completamente desconectadas, não ter uma conta configurada de e-mail ou os acessos que a pessoa precisa ter, porque ela precisa já conseguir comunicar, agradecer a reunião que ela teve, agradecer o almoço, já receber informação do que ela participou. Então isso também é muito importante, já deixar tudo configurado e os acessos garantidos. E o gestor e a equipe têm que estar disponíveis, assim, no primeiro dia para dar boas-vindas, ou nos primeiros dias, né? Porque isso gera muita expectativa e ansiedade de saber quem vai ser meu líder, quem vai ser meu time, quem vai ser meus pares. Então, é muito importante que essas pessoas minimamente tenham bloqueado as agendas para fazer isso. Uma coisa que a gente aprendeu aqui, Leandro, e que eu assim, já digo como melhor prática, foi divulgar o e-mail para o gestor e internamente só depois do início de chegada. Porque assim a gente sanou aquela questão de as áreas ou as pessoas começarem a copiar o colaborador que ainda nem chegou em assunto que ele não está nem sabendo o que acontece. E muitas vezes o colaborador chegava, já tinha 100 e-mails na caixa de entrada, um monte de mensagens sem contexto, sem histórico de pessoas que ele ainda nem conheceu e que fica muito ruim. A pessoa já chega sobrecarregada, cobrada, sem nem saber de onde está vindo, né? Eu acho que outra coisa que também é bem emblemática é o kit de boas-vindas, que deve chegar na casa do profissional ou ser entregue ali no primeiro momento que ele coloca o pé no escritório. E assim, reservar tempo com o gestor e com os colaboradores da integração para que eles tenham one-to-one, assim, reuniões individuais para se apresentar adequadamente, para se dedicar tempo, conhecer as pessoas fora do processo de entrevista. Às vezes o gestor conversou ali no processo de entrevista, mas depois ele precisa falar um pouco o que eu espero de você, como a gente funciona aqui, quem vai ser o seu time, para quem você reporta, quem vai reportar para você. E aí, acho que é importante também que os líderes verifiquem diariamente como é que estão esses profissionais. Está tudo bem por aí? Você tem tudo o que você precisa? Como você está sentindo? Precisa de qualquer apoio e suporte? Acho que isso é fundamental. Ou seja, você acha que é importante ter um acompanhamento depois, né, dessa integração? Sim, e é isso que, por exemplo, os nossos BPs fazem aqui, né? Nós temos tanto entrevista de acompanhamento, uma pesquisa de satisfação de como é que foi o onboarding, isso assegura a melhoria do processo. E Tatiana, uma peculiaridade dentro do mundo jurídico é que, né, os escritórios têm áreas, e muitas vezes as áreas, elas, em alguns casos, podem ser distantes umas da outra, né? E como garantir essa integração, né, de um colaborador com uma área que, eventualmente, ele não vai ter tanto contato? Não, e acho que agora áreas, e não só áreas, produtos também, né? Eu acho que vários escritórios começaram a se organizar por setores. Mas, Leandro, eu vou falar uma coisa que esse foi um dos benefícios da pandemia, né? Eu acho que agora já não tem mais distância. Eu acho que agora é tudo muito mais conectado. Eu senti com a pandemia aqui, por exemplo, que os nossos 4 escritórios, Rio, Brasília, Porto Alegre e São Paulo, virou um único escritório, porque já não tinha mais a necessidade do deslocamento, da passagem, da ponte aérea. Então, eu acho que comunicação é uma via de duas mãos. E acho que agora a pandemia e a facilidade dos Zooms, das calls, também integram muito mais as pessoas e faz as práticas se falarem muito mais, os profissionais se procurarem, se acionarem muito mais, que vai além só do copiar o e-mail, mas convidar para reunião, participar da conversa. Acho que isso foi um grande ganho. E Tatiane, você trouxe a questão da pandemia, né? Como garantir um bom onboarding em tempos de trabalho remoto ou ainda híbrido? Acho que a gente aprendeu, todo mundo, meio que a forceps, por motivo de força maior, a fazer o onboarding digital, né? Então, assim, uma coisa que eu vi é que o envio do kit de boas-vindas para casa do novo integrante foi algo que a gente viu muito em todas as redes sociais, né? E é interessante ver que ali já despertava nessas pessoas o sentimento de orgulho de pertencer, né? Quem é que não viu nos últimos tempos no LinkedIn, nos timelines, aquelas famosas fotos das mochilas, canecas, garrafas, Moleskine, quase que formalizando aí esse rito de passagem de ingresso no novo emprego, né? Mas eu acho que as pessoas estão muito bombardeadas de informação, né? É um momento que é muito difícil da gente dar conta dessa carga cognitiva e de estímulo que a gente tem recebido. Então, o segredo é pensar em apresentações que sejam bem visuais, vídeos da empresa e do espaço também ajudam a transmitir a essência, os valores, e visite a nossa casa, conheça o escritório que eventualmente você ainda não foi. E eu acho que é como a gente tem que conseguir criar conexão a despeito da falta do contato físico nessa ocasião, né? As reuniões virtuais com as pessoas-chave também foram super importantes para que o profissional pudesse conhecer a estrutura interna, se sentir acolhido, bem recebido. Foi o que eu te falei, a gente sentiu que não existia mais 4 escritórios aqui no Trent, éramos um só. E foi um benefício dessa nova era digital. O onboarding digital aproximou e conectou ainda mais os nossos 4 escritórios. E até porque, no fundo, as pessoas deixaram de ter uma localização fixa, né? Sim. A pandemia viabilizou, com esse nosso novo modelo de trabalho híbrido e flexível, nos permitiu contratar para além das nossas localidades. Então, a gente atraiu talento
talentos incríveis de diversas regiões. Eu brinco aqui que a gente tem também um mineirinho desk, porque a gente contratou pessoas de Minas e que estão ali trabalhando e funcionando super bem, o que é ótimo. Legal, Tatiane, você mencionou a questão dos kits de boas-vindas, né? Na sua opinião, qual que é a importância desses kits na integração do novo colaborador? Eu acho que é o efeito emocional do pertencer, do fazer parte, de se apegar e admirar a marca. Se eu trabalhasse numa empresa de bens de consumo, eu mandaria o produto para o novo colaborador, para ele experimentar, ou de serviços, eu viabilizaria o serviço. É que no nosso caso, o que a gente vende, assistência jurídica, é mais difícil, mas isso já dá a sensação do pertencimento, já dá o vestir a camisa, beber na caneca. Eu acho que a importância emocional de já começar a criar vínculo e admiração pela marca, e tudo isso faz parte dessa experiência do employer branding, né, da jornada do novo empregado. Bacana, Tatiane, o nosso episódio está caminhando para o final, e como uma última pergunta, para quem ainda não tem um processo de onboarding definido, por onde começar? Eu acho que um bom processo de onboarding, ele já começa ali no recrutamento e na seleção. É muito importante nessa etapa o entrevistador já transmitir o máximo de informação possível sobre a empresa, sobre o gestor, como funciona, como é o ambiente de trabalho, os valores, cultura, explicar sobre a posição detalhadamente, o que é esperado dessa função, dentre outras coisas, assim. Porque na medida do possível, a gente tem que direcionar e deixar claro o que vem por aí, né? Eu acho que também outro sucesso do onboarding que a gente deve pensar é como que a gente consegue amenizar essa burocracia, porque o tempo é muito precioso. Então, tudo que a gente puder antecipar por e-mails de documentos assinados, e hoje em dia já dá para assinar contratos digitais, já dá para escanear, já tem carteira de trabalho digital. Então, tudo que der de formulário e de burocracia que a gente puder antecipar, melhor. E acho que é importante também a gente planejar a infra, assegurar que esse profissional já tem a sua estação de trabalho montada, tem os seus equipamentos disponíveis, seu e-mail configurado na máquina, o time avisado sobre a sua chegada. Durante a pandemia, por exemplo, a gente entregava na casa do novo colaborador o kit de boas-vindas, e já vinha com itens como crachá, o tag do estacionamento. Isso é uma delícia, assim. Eu, quando cheguei no Trent, o meu gestor no primeiro dia falou: olha, eu vou vir pessoalmente para te receber, para você vir aqui, mandei para tua casa teu kit, você já tá com o tag do crachá, mas vou te esperar aqui na porta para te mostrar onde você estaciona, onde você para, subir com você, mostrar em que andar você tá, que estação você pode sentar. Você se sente muito acolhido, muito cuidado, né? E aqui também a gente tem uma preocupação muito grande de ter um cronograma definido, com a data que chega o colaborador, com o horário das reuniões, treinamentos programados para esse dia. É bom para orientar a pessoa e ela saber que ela tem uma agenda para seguir, poder controlar as atividades dela, e o processo também não ficar nem longo nem cansativo, e a gente manter o engajamento minimamente desse profissional. Aqui, no Trent, no primeiro dia, a gente promove encontro com o gestor, apresenta o escritório, as rotinas do departamento, apresenta o buddy, o padrinho, que vai servir de mentor, e depois a gente também faz questão de que o profissional conheça a equipe com quem vai trabalhar, receba todo o treinamento que ele precisa para desempenhar a sua função. E aí, como eu mencionei para você, o pós-onboarding, a gente circula uma pesquisa de satisfação, mantemos ali com frequência as entrevistas de acompanhamento dos business partners com esses novos integrantes, para entender o que deu certo, o que não deu, que dúvidas eles têm, o que precisa ser mudado, e isso ajuda a gente a manter um padrão de qualidade nos onboardings e melhorar o que eventualmente for citado por eles. Muito bom, Tatiane. Gostaria de agradecer sua participação aqui no Juridicast. Foi um prazer tê-la aqui com a gente mais uma vez, e fica já o convite para você voltar. Eu que agradeço. Eu acho que se a gente puder tirar aqui uma frase de tudo isso, a gente só tem uma chance de causar uma boa primeira impressão. Então, o onboarding é a porta da frente, o pé direito, o primeiro pé que o novo colaborador coloca na empresa. Então, por isso, eu convido aqui todo mundo para olhar com muito carinho para esse processo. Legal, Tatiana, muito obrigado. E eu que agradeço, Leandro. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.